encaminhadas à Comissão de Assuntos Econômicos. Há oradores inscritos. O primeiro orador, por permuta com o senador Marco Maciel, por sessão do senador Marco Maciel, é Sua Excelência o senador Álvaro Dias. Sua Excelência tem a palavra pelo tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente Gerson Camatas, senhores senadores, senhoras senadoras, eu chamo a atenção da Casa, do governo e do país para uma questão relevante, de importância e significado ímpar. Chamo a atenção para um assunto que diz respeito à vida das pessoas no nosso país. Quero, de início, dizer do meu inconformismo de ver seres humanos perdendo a vida diante da indiferença de autoridades constituídas que deveriam agir com maior sensibilidade. Em novembro de 2007, realizamos audiência pública na Subcomissão Permanente de Promoção, Acompanhamento e Defesa da Saúde do Senado Federal, presidida pelo senador Papaléu Paes, para debater questões emergenciais de saúde pública, em particular o problema enfrentado pelos usuários de medicamentos importados sem similar nacional, cuja importação encontra-se regulamentada pela Resolução 28 de maio de 2008. Medicamentos como o Maliazim, por exemplo. Essa audiência foi solicitada e contou com a adesão imediata do senador Papaléu Paes, presidente da comissão, e o requerimento foi aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais. Senhor presidente, todos nós devemos ser fervorosos defensores de uma sentença. A saúde da população é a suprema lei. Deve estar acima de questões burocráticas que não podem estar acima da vida humana. Senhor presidente, senhores senadores, ao término daquela audiência pública, deixamos o plenário depois de um compromisso assumido pelo representante da Anvisa, o Dr. Jorge Taveira, coordenador de pesquisas clínicas daquela agência reguladora, de que com a maior brevidade possível seria resolvido esse impasse e medicamentos como o Maliazim poderiam então ser importados. É bom ressaltar que a revisão do referido marco legal é a única alternativa factível capaz de minimizar o drama enfrentado em nosso país por pacientes que dependem da importação de medicamentos órfãos sem similar nacional. Infelizmente, mais de 9 meses se passaram e, após uma sequência aflitiva de marchas e contramarchas, a situação e o impasse em torno da importação de medicamentos sem similar nacional permanecem. Os contornos adquiridos por essa questão inspiram cuidados extremos e já configuram uma situação de risco iminente à saúde de muitos cidadãos brasileiros. Assim, senhor presidente, estou apresentando um projeto de lei cujo objetivo, primeiro, é remover os atuais procedimentos que esbarram no excesso da burocracia e conduzem possíveis usuários à ilegalidade. Atualmente não se consegue obter da Anvisa uma orientação sobre como proceder para importar medicamentos órfãos de maneira legal e compatível com a realidade do mercado, ou seja, levando-se em consideração o caráter de urgência. Todos sabem que há importadoras que fazem o serviço de maneira rápida, mas são enquadradas como contrabandistas porque não possuem existência legal. É de conhecimento público que há muita dificuldade para importar
esses medicamentos. Se a Anvisa não registrou o medicamento, o trâmite para importá-lo é longo, entre 45 e 60 dias. A burocracia espera, a morte não. Quando chega ao país, comumente o paciente já faleceu. O projeto que apresento hoje pretende mitigar o problema de um número significativo de brasileiros e entidades do setor da saúde que dependem da importação desses medicamentos ausentes no mercado nacional e conceituados como medicamentos órfãos. Não sou, senhor presidente, movido por voluntarismo. A resolução da diretoria colegiada número 86, que listava os medicamentos que poderiam ser importados excepcionalmente, ficou mais de 7 anos sem revisão, enquanto previa que a revisão se daria a cada 6 meses. Daí a necessidade de mudar a legislação. Sou ainda compelido a fazer menção ao caso de medicamentos oncológicos, cujo histórico estampado nas páginas da mídia escrita nos comove e sensibiliza. Sobretudo nesses casos, cada minuto é fundamental, sem contar o desespero dos pacientes em encontrar drogas resultantes de pesquisas recentes com novas tecnologias que possam debelar a evolução da doença. É inquestionável o direito dos pacientes de, em conjunto com o seu médico, optar, sobretudo nos casos oncológicos, pelo uso de medicamentos ainda não autorizados no país, mas comercializados na Europa ou nos Estados Unidos. Em que pese não haver parecer emitido pela Anvisa, os pacientes podem fazer uso dessas inovações no campo dos medicamentos, desde que amparados pela indicação médica. É preciso fazer menção a fatos novos que reforçam a nossa convicção sobre a necessidade de regular o setor. A última edição da revista Isto É, com data de 27 de agosto, publicou nota na coluna de Ricardo Boechat, sob o título Remédios para Todos. O jornalista Ricardo Boechat, com a competência conhecida, também se preocupou com o drama vivido por milhares de brasileiros que estão impedidos de tratar os seus doentes. A nota publicada pelo jornalista aborda justamente a questão da entrada no país de medicamentos importados sem similar nacional, citando o exemplo do medicamento oncológico Yondelis, que está sendo utilizado pelo vice-presidente José Alencar na luta que trava contra o câncer. Eu recebi do vice-presidente